Olá, seja bem-vindo à aula 3 deste curso de Excel. Na aula 3, vamos dar continuidade ao projeto Grelha de Avaliação Escolar. De salientar que o projeto se encontra a ser desenvolvido na versão mais recente do Excel, incluída no PEC Microsoft 365. Uma vez que o projeto tem uma sequência, é recomendável assistir às aulas anteriores. A aula de hoje vai ser bastante prática. Encontra-se dividida em três partes. Parte 10: inserir dados em células e ajustar a largura das colunas. Parte 11: unir e centrar células. Parte 12: definir a cor de preenchimento das células e a cor e estilo da letra. Formatar o tamanho da fonte e alinhamento do texto. Resumidamente, ao assistir a esta aula ficará a saber: inserir dados nas células, ajustar o tamanho das colunas, unir células, sombrear células, mudar a cor da letra, definir o tipo de letra e alinhar o conteúdo das células. Antes de continuar, relembro que na aula 2 disponibilizei uma ficha de trabalho e espero que tenha conseguido resolvê-la. Se durante a resolução da ficha de trabalho teve alguma dúvida, pode, através do comentário, colocar a sua questão. Feita esta introdução, vamos avançar. Parte 10: inserir dados em células e ajustar a largura das colunas. Na prática, faça o seguinte: digite na célula C3 o texto Perguntas e cotações. Digite em cada célula do intervalo C4, F4 os números 1, 2, 3 e 4. Digite na célula G4 o texto total. Aproveito agora para salientar que a grelha de avaliação escolar vai ser cotada numa escala de 0 a 100 pontos e a cada pergunta ficará associada uma cotação. Continuando, digite em cada célula do intervalo C5, F5 as cotações das perguntas, isto é, 10, 20, 20 e 50. O que acabamos de fazer foi indicar ao Excel que a pergunta 1 vai ter a cotação de 10 pontos, a pergunta 2 vai ter a cotação de 20 pontos, a pergunta 3 vai ter a cotação de 20 pontos e, por último, a pergunta 4 vai ter a cotação de 50 pontos. Se somar as cotações, vai constatar que a grelha está cotada para 100 pontos. Continuando, digite na célula H3 o texto Classificação qualitativa. Ajuste a largura da coluna H para esta ficar adaptada aos conteúdos das células. Digite na coluna J3 o texto Classificação máxima. Ajuste a coluna J para esta ficar adaptada aos conteúdos das células. Digite na célula J4 o texto Classificação mínima. Digite na célula J5 o texto Classificação média. Digite na célula M3 o texto Número total de alunos na turma. Ajuste a largura da coluna M para esta ficar adaptada aos conteúdos das células. Digite na célula M4 o texto Classificações negativas. Digite na célula M5 o texto Classificações positivas. E por último, digite na célula A2 o texto Data de realização do trabalho 20 de setembro.
Parte 11. Unir e centrar células. Neste momento, refiro que por vezes é necessário unir várias células numa tabela. Esta ação permite que o conteúdo fique melhor ajustado à tabela. Continuando, selecione o intervalo de células C3, G3. Clique no botão Unir e centrar. Selecione o intervalo de células A3, B3. Clique no botão Unir e centrar. Selecione o intervalo de células A4, B4. Clique no botão Unir e centrar. Selecione o intervalo de células H3, H5. Clique no botão Unir e centrar. Selecione o intervalo de células A1, O1. Clique no botão Unir e centrar. Selecione o intervalo de células A2, O2. Clique no botão Unir e centrar. Após ter unido e centrado várias células, ajuste a largura de todas as colunas desta folha de cálculo. Para isso, clique no local indicado. Assim, irá selecionar toda a folha de cálculo. Posteriormente, posicione o cursor do rato até surgir este novo cursor. Por último, faça duplo clique, rápido, na tecla esquerda do rato. Atenção! Embora a largura de todas as colunas tenham sido ajustadas automaticamente ao seu conteúdo, por vezes ainda é necessário fazer alguns ajustes manuais. Esta ação permite corrigir situações em que o conteúdo não está a ser exibido corretamente. Continuando, ajuste a largura da coluna B e também da coluna G. Estamos quase a chegar ao final desta aula. Antes de abordar o último assunto, peço para subscrever o canal. Isto se estiver a gostar das aulas. Com a subscrição, irá receber as notificações sempre que houver novas aulas ou novos conteúdos. Para mim, a sua interação atua como um fator motivador para continuar com este canal. Continuando, parte 12. Definir a cor de preenchimento das células e a cor e estilo de letra. Formatar o tamanho da fonte e alinhamento do texto. Nesta parte, vamos utilizar algumas funcionalidades e recursos que o Excel disponibiliza para melhorar a aparência e a leitura do conteúdo que se encontra na folha de cálculo. Continuando, selecione o intervalo de células A1, O1. Aplique uma cor de preenchimento verde. Selecione o intervalo de células A1, O1. Aplique o tamanho de letra 18. Selecione o intervalo de células A1, O1. Clique no botão indicado para centrar verticalmente o conteúdo das células. Selecione o intervalo de células A2, O2. Clique no botão indicado para alinhar à direita o conteúdo das células. Selecione o intervalo de células A2, O2. Aplique uma cor de preenchimento verde claro e estilo negrito ao texto da célula. Digite no intervalo de células A3, B3 o texto Turma 7A. Aplique o estilo negrito ao conteúdo. Selecione o intervalo de células A4, G5. Aplique o estilo negrito ao conteúdo destas células. Selecione o intervalo de células A3, G3. Aplique a cor de preenchimento verde 60%. Selecione o intervalo de células A4, G5. Aplique a cor de preenchimento verde 80%. Selecione o intervalo de células H3, H5. E por último,
Aplique a cor de preenchimento verde 60%. Assim, chegamos ao final da aula de hoje. Esta aula permitiu consolidar alguns conteúdos já abordados anteriormente. Assista às próximas aulas e não se esqueça de praticar bastante o que já foi feito até ao momento. Obrigado e cumprimentos.